Capítulo 9. Tradição e transmissão. Observamos há pouco que a palavra tradição, em sua acepção etimológica, não expressa, em suma, outra ideia que a de transmissão. No fundo, não há nada nisso que não seja perfeitamente normal e que não esteja de acordo com a aplicação que se faz dela quando se fala de tradição no sentido que nós a entendemos, e o que já explicamos deveria bastar para fazê-lo compreender facilmente. Entretanto, alguns expuseram a este propósito uma objeção que nos mostrou a necessidade de insistir mais nisso, a fim de que não possa subsistir nenhum equívoco sobre este ponto essencial. Eis aqui qual é essa objeção: algo pode constituir o objeto de uma transmissão, compreendidas aí as coisas de ordem profana, então, por que não se poderia falar também de tradição para tudo o que é assim transmitido, qualquer que seja a sua natureza, em lugar de restringir o emprego desta palavra unicamente ao domínio que podemos chamar sagrado? Devemos fazer primeiro uma consideração importante, e que reduz já muito o alcance desta questão, é que, se alguém se remeter às origens, esta questão não teria que ser exposta, posto que a distinção entre sagrado e profano que implica era então inexistente. De fato, como explicamos frequentemente, não há propriamente um domínio profano, ao qual uma certa ordem de coisas pertenceria por sua própria natureza. Na realidade, há somente um ponto de vista profano, que não é mais que a consequência e o produto de uma certa degeneração, que resulta da marcha descendente do ciclo humano e de seu afastamento gradual do estado primordial. Por conseguinte, anteriormente a esta degeneração, quer dizer, em suma, no estado normal da humanidade ainda não caída, pode-se dizer que tudo tinha verdadeiramente um caráter tradicional, porque tudo era considerado em sua dependência essencial a respeito dos princípios e conforme com estes, de tal sorte que uma atividade profana, quer dizer, separada destes mesmos princípios e ignorando-os, tivesse sido algo completamente inconcebível, inclusive para o que depende do que se conveio chamar hoje em dia, de a vida ordinária ou, melhor, para o que se podia corresponder com ela, na época, mas que aparecia sob um aspecto muito diferente do que nossos contemporâneos entendem por isso, e com maior razão no que concerne às ciências, às artes e aos ofícios, para os quais este caráter tradicional se manteve integralmente até muito mais tarde e que se encontra ainda em toda a civilização de tipo normal, de tal forma que se poderia dizer que sua concepção profana, além da exceção que há talvez lugar a se fazer até um certo ponto, para a antiguidade chamada clássica, é exclusivamente própria apenas da civilização moderna, que não representa, ela mesma, no fundo, mais que o último grau da degeneração, da qual acabamos de falar. Se considerarmos agora o estado posterior a esta degeneração, podemos nos perguntar por que a ideia de tradição exclui dela o que adiante se trata como de ordem profana, quer dizer, o que já não tem nenhum laço consciente com os princípios, para não se aplicar mais que ao que guardou seu caráter original, com o aspecto transcendente que suporta. Não basta constatar que o uso o quis assim, ao menos enquanto não se produziram as confusões e desvios modernos sobre as quais atraímos a atenção em outras ocasiões. É verdade que o uso modifica frequentemente o primeiro sentido das palavras e que, concretamente, pode-se-lhes adicionar ou se lhes recortar algo, mas isso mesmo, ao menos quando se trata de um uso legítimo, deve ter também sua razão de ser, e sobretudo num caso como esse, essa razão não pode ser indiferente. Além do mais, podemos destacar que este fato não se limita unicamente às línguas que empregam esta palavra latina de tradição. Em hebraico, a palavra Kabbalah, que tem exatamente o mesmo sentido de transmissão, está reservada igualmente à designação da tradição tal como nós a entendemos, e inclusive de ordinário, mais estritamente ainda, à designação de sua parte esotérica e iniciática, quer dizer, ao que tem que mais interior e de mais elevado nessa tradição, o que constitui, de certa forma, seu espírito mesmo, e isso mostra também que deve haver aí algo mais importante e mais significativo que uma simples questão de uso no sentido no qual se lhe pode entender quando se trata apenas de quaisquer modificações da linguagem corrente.
Em primeiro lugar, há uma indicação que resulta imediatamente disto, ou seja, que como o dissemos faz um momento, aquilo ao qual se aplica o nome de tradição é o que, em suma, no fundo mesmo, quando não forçosamente em sua expressão exterior, permaneceu tal como era na origem. Por conseguinte, nisso se trata, de fato, de algo que foi transmitido, poder-se-ia dizer, de um estado anterior da humanidade a seu estado presente. Ao mesmo tempo, pode-se destacar que o caráter transcendente de tudo o que é tradicional implica também uma transmissão em um sentido diferente, que parte dos próprios princípios para se comunicar com o estado humano, e este sentido se une de uma certa maneira e completa, evidentemente, ao precedente. Retomando aqui os termos que empregamos em outra parte, poder-se-ia falar, inclusive ao mesmo tempo, de uma transmissão vertical, do supra-humano ao humano, e de uma transmissão horizontal, através dos estados ou os estágios sucessivos da humanidade. Além do mais, a transmissão vertical é essencialmente intemporal, enquanto que a transmissão horizontal implica somente uma sucessão cronológica. Adicionamos também que a transmissão vertical, que é tal quando se a considera de cima para baixo, como acabamos de fazê-lo, sucede, em se tomando ao contrário de baixo para cima, uma participação da humanidade nas realidades da ordem principal, participação que, com efeito, é assegurada precisamente pela tradição sob todas suas formas, posto que isso é a razão pela qual a humanidade é posta em uma relação efetiva e consciente com o que lhe é superior. Por seu lado, a transmissão horizontal, ao se considerar remontando o curso dos tempos, acontece propriamente um retorno às origens, quer dizer, uma restauração do estado primitivo, e já indicamos mais atrás que esta restauração é precisamente uma condição necessária para que, daí, o homem possa depois elevar-se efetivamente aos estados superiores. Há ainda outra coisa, ao caráter de transcendência, que pertence essencialmente aos princípios, e no qual tudo o que está efetivamente vinculado com eles participa. Por esse motivo, em algum grau, o que se traduz pela presença de um elemento não humano em tudo o que é propriamente tradicional, adiciona-se um caráter de permanência que expressa a imutabilidade desses mesmos princípios, e que se comunica igualmente, em toda a medida do possível, às suas aplicações, inclusive quando estas se referem a domínios contingentes. Isso não quer dizer, bem entendido, que a tradição não seja suscetível de adaptações condicionadas por algumas circunstâncias, mas, sob essas modificações, a permanência se mantém sempre quanto ao essencial, e inclusive quando se trata de contingências, essas contingências como tais são de certa forma ultrapassadas e transformadas pelo próprio fato de sua vinculação aos princípios. Pelo contrário, quando alguém se coloca no ponto de vista profano, que, de uma maneira que só pode ser completamente negativa, caracteriza-se pela ausência de tal vinculação, está-se, se tal pode ser dito, na contingência pura, com tudo o que tem de instabilidade e de variabilidade incessante, e sem nenhuma possibilidade de sair dela, é de certo modo o devir reduzido a si mesmo, e não é difícil dar-se conta de que, efetivamente, as concepções profanas de toda a natureza estão submetidas a uma mudança contínua, não menos que as maneiras de atuar que procedem do mesmo ponto de vista, e das quais o que se chama moda representa a imagem mais chamativa a este respeito. Pode-se concluir disso que a tradição compreende não só tudo o que merece ser transmitido, mas também tudo o que pode sê-lo verdadeiramente, posto que o resto, o que está desprovido de caráter tradicional e que, por conseguinte, cai no ponto de vista profano, está dominado pela mudança até o ponto em que toda transmissão acontece aí bem logo como um anacronismo puro e simples, ou uma superstição, no sentido etimológico da palavra, que já não responde a nada real nem válido. Deve-se compreender agora por que tradição e transmissão podem ser consideradas, sem nenhum abuso de linguagem, como quase sinônimas ou equivalentes, ou porque, ao menos, a tradição, sob qualquer aspecto que se a considere, constitui o que se poderia chamar a transmissão por excelência. Por outra parte, se esta ideia de transmissão é tão essencialmente inerente ao ponto de vista tradicional como para que este tenha podido tirar dela legitimamente sua própria designação,
Tudo o que dissemos precedentemente da necessidade de uma transmissão regular para o que pertence a esta ordem tradicional, e mais particularmente a ordem iniciática que não só é parte integrante, mas também eminente da mesma, encontra-se por isso reforçado e adquire inclusive uma característica de evidência imediata que, a respeito da mais simples lógica, e sem se tomar em conta sequer a considerações mais profundas, deveria fazer decididamente impossível toda contestação sobre este ponto, sobre o que, além disso, só as organizações pseudo-iniciáticas, precisamente porque lhes falta esta transmissão, têm interesse em manter o equívoco e a confusão. Notas 1. Cf. O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, Capitã 15. 2. Ver, notadamente, o Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, Capitã XXXI. 3. Ver o simbolismo da cruz.